E aí pessoal, Capitão Nigiri se apresentando para mais uma missão, dessa vez de top 10, com uma ideia de um seguidor, o Aires Roberto. Ele comentou numa postagem especial lá da página em que eu pedi algumas ideias para vocês, porque minha criatividade não estava legal. E aí o Aires Roberto me deu essa ideia que eu gostei bastante. Ele pediu para eu dar uma recapitulada nas minhas principais leituras de 2015, o que eu mais curti, né, o que está na minha prateleira ali com louvor. Assim pessoal, um recado. Se você não concordar com alguma coisa, né? Tipo, esse título não devia estar na frente desse, que não sei o que, não gostei desse, né? Então em 10º colocado eu coloquei Sweet Tooth, odeio essa pronúncia, que é uma HQ da Vertigo, do Jeff Lemire, e é bem tensa, a coleção tem 6 volumes, é uma história pós-apocalíptica, então assim, já me ganhou aí, porque eu gosto muito desse tipo de história. E por que é uma história pós-apocalíptica, capitão? Porque tem um vírus que tá, assim, matando todo mundo. Muita gente tá morrendo por uma doença X e ninguém sabe a cura, ninguém sabe da onde surgiu essa doença. E por que essas crianças são imunes a essa doença? Então assim, nascem as crianças, todo mundo morre pra doença, menos essa molecada aqui. E qual é o merdeiro, capitão? Esse rapazote aqui, ele resolve entrar numa jornada, porque ele morava escondido no mato, então ele não conhece nada do mundo lá fora. E ele resolve sair do meio do mato. Uma HQ que mexe muito com o nosso sentimento de medo, porque a gente fica muito tenso a todo momento. A situação da humanidade sofrendo com a fome, com a miséria e com essa doença misteriosa é uma coisa um pouco próximo da gente, então eu fiquei um pouco tenso. Então eu super indico o Sweet Tooth completo em 6 volumes, que foi uma leitura que mexeu muito comigo. Colocado eu coloquei Sandman, Os Caçadores de Sonhos. É uma fábula muito bonita, muito romântica, muito assim sutil. Sandman, Os Caçadores de Sonhos, o que é? É uma parceria do Neil Gaiman, mestre, com outro mestre, dessa vez das ilustrações, que é o Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano, pra quem não sabe, ele fez algumas ilustrações para muitas, né? Ilustrações para Final Fantasy. Ele é um cara que trabalha como freelancer e o traço dele é sensacional. É muito original, é uma coisa que você bate o olho e você fala, é do Yoshitaka Amano. Então assim, Sandman, Os Caçadores de Sonho é uma fábula que conta a história de uma raposa que se apaixona por um monge. Olha só que bonito. E ela descobre que esse monge está correndo risco de vida, tem um mago muito malvado querendo matar este monge, e ela resolve salvar este monge indo atrás do Rei dos Sonhos. É uma coisa bem simples, não tem muito o que contar, não tem muito mistério, mas o que tem nessa HQ que vai ganhar no seu coração são as ilustrações. Olha isso, gente. Tem diversas ilustrações, não é aqueles livrinhos infantis baratos, assim, que tem pouquinha ilustração, não, tem bastante coisa. Então assim, gente, Sandman, Caçadores de Sonho, eu rasgo seda, a torta e direito. Eu indico pra todos os meus amigos, acho que eu já comprei de presente pra 3 amigos, porque é muito bonito, é muito belo, super indico pra vocês. Vamos dar uma olhada então no meu 8º lugar. Eu estou falando de Gourmet. É um mangá lançado pela Conrad já tem bastante tempo, eu acho que tem à venda ainda, não sei se já está esgotado. O que vai falar de gourmet? Exatamente isso que você está pensando, comida. Só que o autor usou a comida nesse mangá para contar a história do personagem principal, porque assim, a gente começa e não tem contato nenhum com o personagem principal, a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe até ele falar, né, com o que ele trabalha, quais são os gostos dele, a gente não conhece nada desse cara. E ele tem o costume de visitar restaurantes, ele trabalha como, eu não vou falar com o que ele trabalha, mas ele percorre diversas cidades visitando os clientes dele, e a cada cidade ele gosta de parar no restaurante para conhecer a comida daquele lugar. Às vezes é uma coisa mais típica, às vezes é uma marmita, uma comida de posto. Então cada capítulo ele tá numa cidade e ele vai entrar no restaurante. Então assim, a comida vai trazendo lembranças pra ele, a comida vai trazendo assim umas sensações nele que acaba passando pra gente. Eu conheci pratos que eu nunca tinha ouvido falar, tradicionais do Japão, sabe? O cara pede umas coisas assim e fala, nossa, existe isso? Eu nunca tinha visto isso na vida. E olha que eu já fui em muito restaurante japonês, viu? Indico Gourmet, indico pra quem tá afim de uma leitura totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? De comprar nas bancas, assim, é uma coisa bem original, bem única. E com certeza eu vou colocar na minha prateleira ali, no cantinho especial, títulos que eu mais curti em 2015. Depois, pessoal, no 7º lugar, ficou uma coisa um pouquinho mais conhecida que vocês vão gostar mais, que eu tenho certeza. Eu estou falando de Parasite, vejam só. A coleção já está no 5º volume, lançado pela JBC no ano passado. E por que eu coloquei
no meu top 10 leituras de 2015, gente, porque isso aqui não é só uma história de alienígena sanguinária, não. Esse mangá, ele toca, assim, na ferida do ser humano. Ele dá umas cutucadas, assim, muito boas sobre a preservação do meio ambiente, principalmente a preservação do meio ambiente, porque conta a história de alienígenas que estão observando a Terra e estão falando, olha, essa galera aí que tá morando na Terra não tá fazendo bem pra esse planeta não, a gente tem que dar um jeito nessa porra aí. E eles começam a tomar conta dos corpos dos seres humanos, transforma a galera assim numa coisa bem grotesca, bem nojenta. Então assim, Parasite tem uma crítica social muito forte, eu adoro críticas sociais, adoro levar um tapa na cara do autor. E o próprio autor é uma pessoa extremamente fria. Ele tem uns comentários assim que ao mesmo tempo que ele é frio, ele é muito sábio, assim. Você percebe que ele é um cara que centrado, ele sabe do que ele tá falando, ele sabe o que ele quer passar com a história dele. E eu me apaixonei de primeira, assim que chega aqui na loja, já pego meu exemplar, já leio logo em seguida e, meu, é sensacional isso aqui. Super indico Parasite, inclusive tá disponível aqui na loja do Capitão, já tá no 5º volume, tá ok? Depois, pessoal, na minha 6ª posição tem o spin-off de Yukiko, lançado pela Conrad. Eu não tô com o meu mangá aqui porque tá emprestado. Eu tenho outro aqui, outra obra do mesmo autor, aqui ó, Garotas de Tóquio. O autor se chama Frederick Boilet, ele é um francês naturalizado no Japão e ele ama japoneses, ele gosta da mulher asiática. Esse aqui é um pouco mais picante, eu não vou conseguir mostrar pra você porque é um pouquinho mais pesado. Mas o spin-off de Yukiko, ele é muito romântico. Porque o que acontece? O Frederick Boilet, ele sai com moças japonesas, tira foto delas, desenha elas e usa essas imagens para as histórias dele. Então as histórias dele vão contar encontros que ele teve com essas moças, né? Então tem nesse Garoto de Tóquio, tem a moça que ele vai tomar um café, tem a moça que ele tira foto no apartamento dele, por aí vai. Só que o spin-off de Yukiko é muito especial, pelo menos pra mim, porque o Frederick Boilet, até então, ele saía com as meninas unicamente para ter esses encontros e coletar material para as histórias dele. Então eram coisas assim casuais, né? Eram umas peguete dele, né? Só que aí no spin-off de Yukiko ele acabou se apaixonando por uma dessas moças. Tanto que eu indico vocês lerem primeiro Garotas de Tóquio, para ficar mais explícito esse desapego dele com as moças, esse interesse apenas na arte dele, né? Em fotografar as moças para a arte dele. E aí depois você lê o spin-off de Yukiko e aí você percebe, poxa, ele se apaixonou pela menina, cara, coitado dele. E aí você vê todo o desenvolvimento, você vê como o tipo de história muda, deixa de ser uma coisa totalmente erótica, né, e vira um erótico mais apaixonado, vira um erótico, né, mais romantizado. Você vê que ele observa a Yukiko não como uma beleza feminina, mas como a beleza da menina que ele tá curtindo, da menina que ele tá gostando, né? Então é bem bonitinho, assim. Assim como o Gourmet é uma história totalmente diferente do que a gente tá acostumado nas bancas, é uma coisa um pouco mais cult. Eu não gosto de usar a palavra cult porque parece que é coisa de gente chata, de gente pedante. Mas é uma coisa assim um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa. A história não pretende ter uma super lição de moral e tudo mais. É uma coisa artística, uma coisa bela que você vai ler e com certeza você vai gostar. Depois, na minha 5ª posição, esse vai trazer um pouquinho de discórdia, acho que por conta da posição que eu coloquei, mas fazer o que, né? Na 5ª posição, então, ficou Planetes, tá? Já uma coleção que acabou mês passado, com 4 volumes, lançada pela Panini, nessa editora linda que eu não me canso de elogiar. Então, Planetes, assim, é um mangá bem complexo, não é uma historinha linear com começo, meio e fim. Vai contar a história de alguns astronautas que trabalham recolhendo lixo no espaço e eles têm algumas questões a serem resolvidas a respeito da vida deles, né? Alguns questionamentos sobre o que eles estão sentindo e tudo mais. Então, assim, é uma coisa bem profunda, bem psicológica, né? Você tem que ler com bastante atenção. Provavelmente você vai se identificar com algumas coisas que os personagens falam aqui, porque é muito engraçado você pensar que, ao mesmo tempo que é uma história de astronautas que estão lá no espaço, longe da gente, são coisas muito próximas, são coisas assim muito reais, coisas que realmente acontecem com o ser humano. Fica até um pouco difícil eu explicar o que é Planetes, mas o que eu posso dizer é que me botou pra pensar a respeito de diversas coisas. Eu terminava de ler Planetes, eu parava, olhava assim pras paredes, olhava pro céu e ficava assim divagando, pensando na vida. Aí às vezes eu parava lá, relia, não sei o que, pra ver que, nossa, poxa vida, né, é verdade, é assim, não sei o que. Foi um mangá muito especial. Eu lembro que eu tava um pouco distante da leitura de mangás, porque eu fiquei muito tempo sem ler mangá.
E aí quando eu tava começando a voltar, eu peguei Planetes logo de cara. E aí eu pensei, meu Deus, eu voltei da melhor forma possível, né? Me apaixonei e tá na minha coleção e eu indico pra todo mundo. Muita gente já comprou, muita gente procura. Eu tô tentando trazer pra loja pra vocês conseguirem colecionar também. Depois, pessoal, na quarta posição, o que temos na quarta posição, capitão? Temos Battle Royale. Essa edição aqui é da Conrad, é uma raridade, isso aqui é muito raro, tem 14 volumes na coleção. E assim, o que vai falar de Battle Royale, acho que muita gente já sabe, né? Battle Royale fala de um jogo sanguinário que Jogos Vorazes copiou, envolvendo estudantes. Eles são abandonados assim numa ilha e eles têm que se matar. É basicamente isso. Leva a galera pra uma ilha e fala assim, ó, dou essas armas aqui pra vocês, vocês têm que se matar e quem sobreviver ganha o jogo e sai da ilha e volta pra vidinha normal. É muito tenso, gente, porque é muito sanguinário, obviamente, é bem explícito, tá? É uma violência muito explícita, tem cena de estupro aqui também, é bem complicado. E por que eu coloquei no meu top 10? Porque, como eu falei, é um mangá que mexeu muito com as minhas emoções. Me deixou, assim, explodindo de raiva, porque cena de estupro é uma coisa que mexe demais comigo. Me deixou, assim, triste, me deixou com pena dos personagens, me deixou angustiado com algumas histórias que eu vi aqui. E você vai lendo tudo isso, você fala, meu Deus, isso aqui é um absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo. E aí quando você termina o mangá, você para e pensa, poxa, são coisas que acontecem na nossa sociedade. Olha que loucura. As pessoas se matam por isso, as pessoas estupram, as pessoas roubam, as pessoas traem, as pessoas abusam de crianças. Tipo, o ser humano é uma coisa maluca, né? Então quando eu terminei de ler Battle Royale, eu fiquei assim numa bad, eu fiquei acho que um dia inteiro com uma ressaca moral, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o ser humano é uma coisa bizarra. Fanatismo religioso também tá aqui. Então assim, Battle Royale é um soco, gente, não é um soco, é um especial com 3 barras na cara de todo mundo, porque ele toca em assuntos muito próximos da gente. Então assim, outra coisa que eu tirei o chapéu pro autor nesse mangá, ele consegue desenvolver 42 personagens em 14 volumes. Ele apresenta todos os alunos da turma, cada um tem o seu problema, seu medo, um é mais corajoso que o outro tem uma característica especial, o outro tem um problema ali psicológico e tudo mais. E ele apresenta todos esses personagens e ele desenvolve todos os personagens. Claro que uns ele desenvolve mais que outro, né? Mas a gente conhece os 42 personagens. Então é por isso que Battle Royale está na minha quarta posição. Depois, gente, agora eu vou falar, assim, o meu top 3, né? A minha medalha de bronze e a minha medalha de prata e ouro é um pouco previsível. Não vai ser uma surpresa pra vocês, gente. Mas eu não podia deixar esses títulos fora do meu top 3. Então assim, medalha de bronze temos Eden, It's an Endless World. Eden, mais uma vez, é uma história apocalíptica, cyberpunk, então já me ganhou aí de novo. Novamente temos uma doença que está dizimando a humanidade. Gente, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Eu acho que a humanidade vai acabar sendo dizimada por alguma doença. Então assim, Eden tem mais uma doença que está matando todo mundo. E Eden, ele não se prende. Ele vai desenvolver diversos assuntos de uma humanidade que está sofrendo uma história pós-apocalíptica. Então ele vai falar assim sobre prostituição, vício de drogas, terrorismo, a própria doença que eu estou falando, né? Religião. Tem cenas aqui que você fica chocado. Tem uma história de uma mãe que corta a garganta de um filho e ele desenha, tá? Fiquem sabendo, ele desenha a mãe com o filho no braço, cortando a garganta da criança. Tem a cena da menina que fala sobre prostituição, falando que ela vai ser uma prostituta quando crescer. Tem cenas dentro da favela, tem cena em que uma prostituta fala assim, eu não vou casar, pra que eu vou casar? Pra ser uma prostituta particular de algum cara? Totalmente fora daquela historinha linear. Vai dar saltos no passado, no futuro, e vai ter flashback daquele personagem, depois é flashback de outro e por aí vai. Então o que eu falo sobre Eden? Senta, leia e relaxa. Então assim, Eden tá na minha terceira posição porque foi um mangá que fez eu perder uma mania muito chata de querer entender tudo que a história tá contando, assim, logo de primeira. Foi um mangá que me pegou pela mão e falou, ó, senta aqui, tá? Me leia, com paciência. Muita coisa você não vai entender de primeira, você vai ter que ler o próximo volume. Aceite isso, aceite que você não manjou de tudo logo de primeira, tá? Então foi um mangá que deu um tapa na minha cara logo
no começo. E também trouxe diversos assuntos que eu nunca tinha visto no mangá, né? Então Eden está sim na minha terceira posição. Em segundo lugar, gente, o que temos? Temos o clássico Akira, que eu ainda não consegui terminar, porque esse dólar tá filha da putamente alto. Mais uma vez, temos uma história pós-apocalíptica, gente, não adianta, é meu gênero favorito, tudo vai ser pós-apocalíptico, tá? Então Akira é um clássico do Katsuhiro Otomo, já teve diversas edições, tem um longa-metragem que também é sensacional, tão bom quanto o mangá. Só ano passado eu resolvi ler Akira porque aqui no Brasil só tinha a edição brasileira naquela coisa bem horrorosa que a Globo lançou. Então assim, é um mangá que através de uma guerra ele vai falar sobre educação, sobre a juventude, sobre o desserviço que os adultos fazem para com os jovens da nossa sociedade. É muito legal você ver como ele faz questão de matar pessoas. O Katsuhiro Otomo faz questão de matar o máximo de personagens que ele quiser, que ele puder. Tem muitos desastres, né? Prédios caindo, explosões atômicas e gente morrendo a dar com pau. Tem também um traço bem old school, que eu gosto bastante. Não é uma história que fica presa no passado, é uma história assim muito atual. Ela acompanha, né, os lançamentos, as leituras atuais dos jovens, assim. Então Akira é uma leitura pra todo mundo, tá ok? JBC vai lançar, quero só ver como vai sair essa edição. E Akira está sim na minha segunda posição, medalha de prata. Parabéns, Akira, você ganhou meu coração. Bom, pessoal, no meu primeiro lugar, vocês vão até falar, tipo, lá vem o capitão de novo falar desse mangá. Eu sei, mas tudo que é bom a gente tem que rasgar a seda mesmo, não é verdade? Então, no meu primeiro lugar, medalha de ouro vai para... Isso mesmo, gente, Solanin. Uma coleção de 2 volumes, um drama de Inyo Asano. Conta a história de jovens de 20 e poucos anos. E quando eu li, eu tinha 23. E falava sobre a galera que terminou a faculdade, mas não sabia o que fazer da vida. Tinha um sonho, tava apostando em alguma coisa. Tinha medo do futuro. Não tinha dinheiro. E, obviamente, sofria muito com tudo isso. Solanin tem personagens muito reais, eu indico para vários amigos meus e todos que leem choram horrores, se identificam com os personagens, porque são dramas que quem tem 20 e poucos anos vai passar. Essa coisa de morar sozinho, não ter dinheiro, terminar a faculdade, não saber o que fazer da vida, ter um sonho, mas ter medo de apostar no sonho, tudo isso acontece acho que na vida de todo mundo. E sem contar que quando eu terminei de ler Solanin, eu chorei igual uma viúva, eu chorava no trem. Desesperadamente, assim, com a cara assim vermelha, as pessoas olhavam pra mim e eu tipo, ai meu Deus do céu, não sei o que. Eu lembro que eu sempre via isso aqui na prateleira da banca, mas eu nunca comprava, achava muito bonito, falava, poxa, que capa bonita, interessante, da LPM Pocket, mas eu nunca comprava. E quando eu resolvi comprar pra ler, eu pensei, meu Deus do céu, ainda bem que eu demorei pra ler. Porque eu fui ler isso aqui quando eu tinha 23 anos, que é a mesma idade dos personagens. Eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Que bom que eu fui ler só agora. Então Solanin está sim na minha primeira posição. Medalha de ouro, ok, pessoal? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse top 10. Eu sei que teve bastante coisas que vocês não esperavam. Eu não quis ser muito previsível. Então eu agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo a lista de vocês. Eu quero ver o top 10 de todo mundo, as principais leituras de 2015. Mas ó, eu quero top 10, hein? Top 10. Vamos fazer top 20, top 30. Eu sei que é difícil vocês escolherem os títulos e colocar nas posições, mas eu quero ver top 10, tá ok? Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo. Câmbio e desligo.